Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Gama, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje o assunto é filoporífera. Pega o caderno, pega o lápis, vamos fazer as anotações e vamos estudar. Pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre o filoporífera. Esse filo é composto por animais fantásticos. Todos eles são marinhos, porém a gente tem um grupo, uma família que é de água doce. E aí, o que eles fazem? Aparentemente, se você vai na praia, se você for olhar e ver, enxergar uma esponja, você diz assim, isso é um bicho, isso é um animal, isso é um organismo. Mas eles são, e eles estão fazendo um papel importantíssimo, que é de filtração da água. Então as esponjas, elas são consideradas bioindicadoras da qualidade do ambiente. Olha que legal. E como é que é a característica delas? Já que quando eu chegar lá na praia, que for olhar e for ver lá a esponja, a primeira coisa que eu vou perceber é que ela vai estar lá, presa no substrato. A gente disse que ela é um organismo séssil. Além disso, ela não vai ter tecidos verdadeiros. Ela vai ter apenas 2 tecidos, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, mas não são tecidos verdadeiros. É um grupamento de células que vai fazer com que ela funcione. O primeiro organismo, ele é o mais primitivo de todos, parece que foi o primeiro que apareceu na natureza como um grande grupo de organismos, e ele é assim, e vivendo até hoje dessa forma, apenas um conjunto de células. Vamos lá. Então eles estão cheios de poros, que vai fazer parte da circulação da água. Esses poros é por onde a água vai entrar, vai passar por vários canais, essa água vai ser filtrada e ela vai sair por um outro local, que é chamado de ósculo, e ela vai ficar sempre se movimentando nesse mesmo sentido. Por que isso acontece? Vamos saber. Eles são considerados animais diblásticos, como eu falei. Tem 2 tecidos verdadeiros apenas. Um tecido que é a ectoderme, que vai estar mais externa, e a endoderme, que é na parte interna. E as 2 camadas que vai ter, na ectoderme a gente vai encontrar a pinacoderme, que são células que vão fazer o revestimento do organismo, tá certo? Então olha só, aqui é a pinacoderme, onde a gente está encontrando essas células que vão fazer parte dessa estrutura, desse revestimento externo. E nós vamos encontrar aqui os poros, por onde a água vai entrar na esponja. A gente vai ter uma porção mediana, onde a gente vai encontrar aqui as espículas, que vão fazer parte do esqueleto da esponja, e a camada mais interna, que está aqui formando esse local chamado espongiocele ou átrio, onde a água vai cair e depois ela vai sair por aqui, pelo ósculo, tá certo? Então, essa camada mais interna, que é a mesogleia ou mesohilo, a gente vai encontrar a presença dessas células todas aqui. Os porócitos, que vão fazer parte da estrutura de entrada da água. Os miócitos, que estão ao redor dos porócitos, fazendo a contração e a passagem da água. Os amebócitos, que vão fazer a questão de deslocamento, vão coletar material, vão poder levar para uma outra célula. Os arqueócitos, que são amebócitos indiferenciados, e os coanócitos, que têm um colarinho. Além do colarinho, eles apresentam flagelo, que vai fazer o batimento ali dentro da esponja para que a água tenha um fluxo. Então, quem está dando o fluxo da água dentro da esponja é o coanócito. Então, a água vem pelos poros, vai passar por vários canais, vai chegar ali no meio da esponja e, por causa desse batimento, ela vai sair pelo ósculo. Sempre nesse sentido. Passa dos poros, caiu no átrio, ósculo. Poros, átrio, ósculo. Então, aqui, a água passou pelo porócito, caiu nesse átrio e vai sair pelo ósculo. Ok? Vamos embora. Então, aqui estão as células que a gente vai encontrar na esponja. Aqui é o pinacócito, que está formando a porção mais externa, a pinacoderme. Aqui eu tenho espículas diferentes. A espícula, como eu falei, faz parte do esqueleto da esponja. É ela que vai dar consistência à esponja. A gente vai descobrir daqui a pouquinho que, por causa da espícula, da composição da espícula, a gente vai ter 3 classes distintas dentro das esponjas, certo?
Aqui são os amebócitos, ó, parece mesmo uma ameba, né? A gente vai ver também, ela parece com o grupo dos protozoários, as entamoebas da vida. E aqui a gente tem os coanócitos, olha o flagelão dele. E esse aqui é o colarinho, onde ele vai conseguir capturar o alimento, tá certo? Simbora. Então, se a espícula for de carbonato de cálcio, a gente vai ter um grupo de esponja. Se a espícula for de sílica, é um outro grupo de esponja, uma outra classe. E se a fibra da espícula for de espongina, aí a gente vai ter uma outra classe. Então vai depender de cada uma delas. A gente vai ter a classe hexaquitinélida, é um grupo de esponjas que vai ter o carbonato de cálcio. A gente vai ter a classe das desmosponge, que vai ter fibras de espongina, e é o maior grupo de todos, tá? E a gente tem as esponjas calcárias, tá certo? Então vamos lá. São assimétricos, ou seja, eu não encontro uma simetria para a esponja, eu não consigo separá-la, dividir em duas partes iguais, que seria a simetria bilateral. Também eu não vou conseguir dividir ela em raios, que seria a simetria radial. Então a gente diz que as esponjas não têm simetria. Elas vão apresentar excreção, circulação, respiração, tudo isso por difusão, ou seja, célula por célula. E na reprodução, que é o grande tchan-tchan das esponjas, a gente vai ter dois meios de reprodução. Ou elas se reproduzem assexuadamente ou sexuadamente. Se for assexuadamente, senhoras e senhores, garotinhos e garotinhas, a gente tem 3 tipos de reprodução assexuada. Uma chama-se brotamento, na qual a esponja está ali crescendo e vai aparecendo um broto ali no corpo dela, e esse broto automaticamente ao cair no chão já dá origem a uma nova esponja. A gente tem um outro, segundo tipo, que seria a gemulação, na qual ela produz umas gêmulas, que são células que vão estar ali, ó, inativas. Quando a esponja encontrar condições não muito favoráveis para ela, ela se transforma ali numa gêmulazinha e vai ali ficar quietinha. Quando ela encontrar novas condições favoráveis, então essa gêmula dá origem a uma esponja, tá? E temos o último tipo, que é a regeneração. Ou seja, se eu cortar um fragmento de esponja, não tem problema algum. Aquele tecido que se perdeu se regenera. E aquele pedacinho que eu tirei pode simplesmente se fixar num determinado local e dar origem a uma nova esponja. Olha que fantástica ela é. E se for sexuada, como será? Vamos ver aí. Sexuada, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter espécies que são chamadas de monóicas, ou seja, que são as hermafroditas. Ora, ela pode produzir gameta sexual masculino ou gameta sexual feminino. Ou eu tenho esponjas que são dioicas, cada uma com seu sexo, ou é masculina ou é feminina. E o que é que acontece? A esponja foi lá, produz os gametas masculinos, são jogados na água, e esses gametas masculinos têm que ir ao encontro do gameta feminino. Ou seja, os gametas masculinos vão ter que correr até se encontrar no gameta feminino, e isso a gente diz que a reprodução ela é, aliás, a fecundação ela é interna, tá? Então o espermatozoide foi lá, o gameta masculino foi lá se encontrar com o gameta feminino. E para isso, quando isso acontece, quando a gente junta gameta masculino com gameta feminino, há a formação de uma larva chamada de anfiblástula, ou seja, o desenvolvimento é indireto. Então, senhoras e senhores, garotinhos e garotinhas, toda vez que tiver formação de larva, o desenvolvimento é indireto, ok? Vou repetir, grava aí, anota aí. Toda vez que uma espécie tiver formação de larva, a gente diz que o desenvolvimento desse organismo ele é indireto. Ok? Fácil, fácil? Então aqui eu tenho exemplos de algumas esponjas. Essa aqui é uma esponja fantástica, tem presença aqui no litoral paraibano. Essa daqui, essa moça aqui chamada Tedania ignis, ela tem um colorido bem característico, tá certo? Nas quais a gente às vezes não consegue observar o ósculo. Já de outras esponjas, olha o ósculo bem nítido, bem presente, que aí a gente vai conseguir perceber o fluxo dessa água se a gente fizer alguns experimentos com ela. Mas vamos embora, vamos aprender. Questãozinha do módulo 1, página 44. A digestão dos poríferos, das esponjas, é intracelular.
como eu falei para vocês, tudo dentro dela acontece célula a célula. E quem é que realiza esse processo de digestão? Seriam os arqueócitos, os porócitos, os coanócitos, os pinacócitos ou os amebócitos? Entre todos esses daí, os coanócitos, eles conseguem capturar o alimento e fazer com que haja esse processo de digestão e depois ele vai transferindo a energia para os demais. Então, a alternativa correta aí são os coanócitos. Tranquilo? Pessoal, para mais informações e para rever essa videoaula, curtir, comentar, você acessa colégiointerativo.com.br e lá você tira todas as suas dúvidas conosco. Bons estudos e até a próxima!